Amados irmãos, hoje eu vou para a segunda parte do texto A Virtude Yogi e Cristã da Humildade, ocorrida em um satsanga, as respostas que Sri Dayamata deu, conforme ontem eu comentei, foi de um roteiro de leitura, de um retiro de silêncio que participei no último final de semana. E continua Dayamata falando sobre a humildade, a importância disso para cada um de nós, trazendo lições práticas para que cada um de nós possa trabalhar a humildade em si. Nos fala ela: uma boa prática é observar com que frequência você usa a palavra eu. É uma questão profunda a considerar. Por exemplo, quando você escreve uma carta, veja quantas vezes você usou eu. Às vezes é necessário, é claro, mas não há necessidade de tornar o seu discurso forçado ou artificial. Mas apenas tomar consciência do uso constante de eu ajuda a se separar da consciência do pequeno ego para parar de pensar eu o tempo todo. Afaste-se de pensar tanto em termos de eu, mim, eu, meu, de pensar e falar tanto sobre eu fiz isso, como um discurso, eu fiz isso, eu quero aquilo. Pense mais em termos de tu, Senhor. Olha que interessante, que coisa prática, que a gente observe no momento da nossa fala, no momento de um discurso, de uma exposição, de uma explanação. Como é que a gente fala? Continua Sri Dayamata falando o seguinte: converse silenciosamente com Deus desta forma: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua que seja feita. Ou então, Senhor, és tu quem é o fazedor, eu sou apenas a lâmpada, tu és a luz. Pratique isso e tente sentir genuinamente. Não podem ser apenas palavras. Essas palavras devem brotar sinceramente do seu coração. Então você começa a sentir essa sintonia com Deus, que vem para aqueles que praticam a verdadeira humildade. Continua ela: a humildade é a verdadeira fundação da vida espiritual, ou seja, é a base. Por isso que Jesus falava tanto, é a base, é a sustentação, é o alicerce. Leia sobre essa qualidade em livros inspiradores que ajudam você a entender a humildade. Em outro trecho, ela comenta: os ensinamentos de Jesus abundam com exemplos e conselhos sobre a importância da humildade. Um livro que eu amo, isso Dayamata está falando, que agora está fora de impressão e pode ser difícil encontrar em bibliotecas, é chamado O Misticismo de São Francisco de Assis. Na minha opinião, é um dos livros mais inspiradores sobre a vida cristã, misticismo cristão. Praticando os ideais inerentes à humildade há muitos anos, aprendi que cultivar essa qualidade é uma das conquistas mais gratificantes para a alma que podemos almejar no caminho espiritual. O indivíduo humilde permanece calmo e centrado em Deus. Como isso é verdade, como isso é profundo, como isso é belo. Olha, gente, não há nada melhor do que a paz interior, do que a paz de espírito. É algo valiosíssimo, algo que hoje está muito raro. Então, vou reiniciar a leitura deste parágrafo, que a gente está fazendo leituras mesmo de conteúdos que lemos durante esse retiro de silêncio, nesse último final de semana. O indivíduo humilde permanece calmo e centrado em Deus, em vez de estar constantemente tentando defender os seus direitos, porque o ego quer se sobrepor, quer se sobressair, quer se defender, quer argumentar dizendo que é o melhor, que é o maior, que não tem melhor do que ele quer derrubar os outros. Então, por que constantemente tentando defender os seus direitos e se ofendendo com a ação dos outros? Por que passar pela vida com uma pedra no sapato? Por que passar pela vida sempre tentando provar o seu ponto de vista? Quem se importa?
quanto menos lutamos para reforçar ou defender nossos egos, nosso pequeno eu, mais estaremos em paz dentro da força ilimitada de nossas almas. Com isso, amados irmãos, dou uma boa noite a você e em outro momento, não posso garantir que amanhã, continuarei a leitura de trechos de textos que para mim foram marcantes e significativos, aos quais eu desejo compartilhar nesses pequenos momentos. Ontem eu fiz a primeira parte, hoje estou fazendo a segunda. Desejo muita paz, muita luz, uma noite abençoada. Que assim seja.